Tentei mexer aqui, mas tá dando pra me ver bem? Ah, tá sim. Tô Eu te acho que eu vendo vou deixar tranquilo. assim. Eu acho que eu vou deixar assim. Tá barulho ou não? Não, pra Não, mim não tá tá. tranquilo. Tá, joia. Aqui o celular sempre cancela algum barulhinho, mas não consegui chegar em casa, tive algumas intercorrências, então vamos conversar. Ah, entendi. Você tá no carro, por isso tá escuro. Isso, isso. Por isso tá escuro. É, a vida de profissional da saúde, a Núbia entrou. A Núbia é uma técnica de enfermagem muito querida. Trabalhei com ela no CTI da Unimed, do Covid. Ah, Tô é? vendo ela entrando aqui, o pessoal tá entrando. É, vamos lá. Vou me apresentar também. Quero te agradecer, doutor Marco. Sem dúvida é um prazer estar aqui nessa live com você. Eu sou Ana Flávia, fisioterapeuta, empresária, proprietária da Casa de Repouso, Lários Couto, onde a nossa referência é esse cuidado humanizado com os idosos. E proprietária do curso de cuidador de idosos humanizado. E é um prazer ter você como geriatra, como referência aí nesse cuidado também humanizado e essa parceria onde o nosso objetivo juntos é transformar a vida dos nossos idosos. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito humanizado e, sem dúvida, agregando valores para as pessoas que vão estar assistindo a nossa live. Bom, obrigado, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Conversar sobre o nosso trabalho é sempre muito rico, a gente sempre aprende mais coisas, pode levar também informação para outras pessoas, então eu fico muito honrado dessas oportunidades. Hoje até tinha me disposto a estar livre um pouco mais cedo, não ia acontecer disso eu não estar em casa, mas aconteceu, né? A gente lida com idosos, me aconteceu uma intercorrência com idoso agora no final da tarde e eu não pude dizer não, né, para essa situação, porque a pessoa está precisando, né? E daí, mas graças a Deus a gente está aqui, está tudo resolvido. Então, lidar com pessoas idosas nunca tem nada muito previsível, né? Sempre tem desafio. E a primeira mensagem já que eu deixo aqui para quem às vezes não é da área e vai entrar nessa área entenda que não é uma área previsível. A gente vai ter que estar sempre aprendendo, vai ter que estar sempre encarando realidades novas, diferentes. E o que é rico é isso, né? Que não tem tédio, né? Tem que estar sempre preparado para coisa diferente. A gente tem que sempre estar disposto para o imprevisível, né? Pro novo ali e saber agir. Na casa de repouso, o telefone também toca com frequência, né? Ao mesmo tempo que está bem, acontece algo e que a gente tem que saber agir. Eu falo que eu sou especialista em terapia intensiva adulto e é totalmente diferente, né, desse cuidado humanizado com o idoso dentro do CTI. é, Eles estão, a maioria ali entubado, eles estão ali já numa situação muitas das vezes no final da vida, diferente de quando a gente cuida clinicamente ali dentro de um lar, cuida dentro de um consultório, onde o que a gente quer ali é uma qualidade de vida. Então, foi um dos motivos que eu abandonei a terapia intensiva, a minha especialização. Foi quando eu vi que eu falei, eu não quero lidar com o final da vida. Por mais que a gente cuida de idoso e sabe, né, que querendo ou não, teoricamente, a gente está lidando com o final da vida, mas é de uma forma pensando em qualidade de vida e humanização diferente para minha especialização e que trabalhei aí a vida inteira nessa terapia intensiva ali no final da vida que dá uma dorzinha no coração. Com certeza. Hoje, então, a gente vai falar sobre essa parceria, né, entre médico e o cuidador e como que ela é essencial para a gente oferecer esse cuidado completo para o idoso.
A gente sabe que essa parceria ela precisa existir, né? Que seja esse cuidador, o profissional, esse familiar que virou cuidador. E sem dúvida, quando você pega a equipe ou você pega um familiar orientado que sabe te passar a situação desse idoso, sem dúvida, a forma de você lidar com esse idoso, desses cuidados, é muito melhor, muito mais fácil do que de cuidadores ou familiares cuidadores despreparados. Me contem um pouquinho sobre a sua experiência com esses cuidadores ou familiar, né? Que acaba que muito familiar se torna cuidador e não se prepara para isso. Na verdade, o cuidado é notório que nem sempre a pessoa que está à frente do cuidado ela tem o devido preparo. Porém, uma vez que aconteceu o fato de estar cuidador de alguém, a pessoa deveria buscar a formação, os conhecimentos mínimos para aquela situação, né? Ou mesmo contratar as pessoas que consigam fazer isso de maneira mais adequada, os cuidadores profissionais. Da mesma forma que às vezes tem familiar que não sabe e vai aprender, às vezes a gente se surpreende com cuidadores profissionais que não têm a devida formação também, né? Não tem assim todo o conhecimento que é necessário e parece que quanto mais a gente estuda, digo nós, profissionais de saúde em geral, né? Mas no caso aqui o contexto do cuidador, quanto mais se estuda, quanto mais se busca, parece que menos a gente sabe, porque a gente começa a ver as lacunas, as dificuldades, né? Então, e o que que acontece? Muitas das vezes a pessoa acaba não sendo um bom cuidador simplesmente por falta de capacidade técnica, né? Isso é uma coisa muito complexa, muito grave. Mas também tem as questões aí do que a pessoa tem para a missão da vida dela, né? Ela está naquilo ali porque ela realmente gosta, porque aquilo é um projeto de vida, ou porque simplesmente é uma forma de sobreviver, de pagar as contas e ganhar um dinheirinho, né? A questão também de a pessoa realmente estar naquela função com amor, com empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, que é entender as dificuldades do outro, não como uma dificuldade para si, né? No caso do cuidador, mas sim como uma pessoa que está necessitada e é por isso que a pessoa está ali, que o cuidador está ali, né? Aí a questão também do respeito, né? Do respeito pelo envelhecimento, o respeito pelo paciente idoso com as doenças próprias da terceira idade, a questão do pudor, a questão dos valores religiosos, dos valores morais, né? Então, há uma série de questões, né, só para a gente começar a conversa, para dizer assim, olha, a pessoa ela está na profissão certa, ela tem a capacidade mental, psicológica, espiritual, tudo para estar naquela posição. Ou não, ela está ali só para cobrir buraco, para dizer assim, ó, tá tudo certo, né? Da mesma forma que tem pessoas sérias que têm casas de repouso porque realmente gostam do que fazem, eu vejo que é o teu caso, mas tem pessoas também, muitas pessoas que são só investidores e têm casas de repouso só como forma de ganhar dinheiro. E aí a gente se depara com aquela situação assim, ó, é, já me apresentei para algumas pessoas, assim, donos de casa de repouso. Se um dia precisar de alguém para atender seus idosos, eu estou à disposição, tal. A gente pode trocar ideias e tal, e ver a melhor forma de atender. Enfim, eu não faço nenhum tipo de acordo financeiro, né? Mas é mais um acordo, assim, de confiança, né? E você vê que a pessoa assim, não, isso aqui, a pessoa não vê importância naquele cuidado capacitado, naquele cuidado sério, né? Então, assim, qualquer coisa a gente chama ambulância, qualquer coisa a gente manda lá na UPA, qualquer coisa a gente, sei lá, a família que se vire para achar qualquer um. Então, não tem aquela ideia de que você tem que cuidar com carinho, né? Então, os atores envolvidos no cuidado, seja o cuidador, seja os profissionais de saúde, sejam os empresários, todos eles têm que estar bem motivados e bem cientes da sua capacidade, da sua missão. É muito importante isso que você falou, que a gente está vendo cada vez mais casas de repouso, empresas sendo fechadas por maus tratos.
por falta realmente dessa humanização, de fazer isso ser uma fonte de renda, exatamente. E isso, infelizmente, a gente tem em todas as profissões, né? E infelizmente, quando se trata de maus tratos contra os idosos, realmente dói meu coração. E hoje, cada dia mais, a gente está vendo familiares. Esses dias eu vi uma reportagem num tempo onde o pai ou a mãe, não sei, de um advogado, depois eu vou olhar a matéria e te mando, é, que entregou os pais na UPA com cheio de ferida e maus tratos que não estavam sendo cuidados. Vi uma reportagem agora de uma idosa Triste, com né? 62 anos, com 62 anos, que tinha mais de um ano que não viu os filhos, o marido só fica alcoolizado, em uso de sonda e maus tratos dentro de casa. E a polícia interviu. Então, cada vez mais a gente vê esses maus tratos com os idosos, né? Ou por familiares que não estão ali naqueles cuidados, ou por falta de equipe, falta de humanização. E não só dentro de casa, a gente também, infelizmente, vê em LPIs, a gente vê aí, tanto no particular quanto no Uhum, público e realmente por falta dessa humanização, de realmente por falta de amor ao próximo, por falta de querer fazer a diferença no próximo. Isso a gente tem, infelizmente, em todas as profissões e o que eu busco realmente mostrar é essa humanização e que sim, a gente com uhum, amor a gente pode transformar a vida desses idosos, independente de doença, independente do que aquele idoso foi, porque a gente também não está aqui para julgar. Eu tenho dois idosos que são meus, né, que eu adotei de situação vulneráveis, e eu sei que eles não foram boas pessoas para a família. Quem sou eu para julgar o que ele foi? Quem sou eu para julgar a família que não quer cuidar, né? Eu sou uma pecadora. Mas eu decidi fazer diferente na vida deles. Eu decidi dar amor para eles e mostrar para eles que o amor pode transformar. E sem dúvida a diferença dos idosos que chegaram para mim bem agressivos, recusando o carinho, e a forma que eles são hoje aceitando esse carinho é a certeza que o amor transforma. Então, independente do que esses idosos foram, independente de quem eles são, a gente pode sim fazer com que essa velhice, com que essa terceira idade deles sejam diferente a uhum. partir das nossas reações. Automaticamente a gente pode destruir a vida deles também se a gente não tiver essa empatia, querer cuidar por cuidar ou querer cuidar simplesmente por uma fonte de renda, porque a população idosa está envelhecendo, vai envelhecer cada vez mais. Então é uma profissão que a gente sabe que está crescendo e que cada vez mais vai ser necessária no mundo, né? Não só aqui. Sim, Então a gente sabe também que vão ter pessoas que vão entrar nessa área justamente só por uma procura de emprego, vantagem. infelizmente, e não ter carinho e amor, né? Mas o que eu prezo muito é sobre essa humanização, sobre esse cuidado, sobre esse carinho, que é o que você preza também, e a gente sim transformar a vida deles. E para isso a gente precisa unir forças, que são pessoas como você, como eu, como a gente tem várias pessoas aí nas redes sociais que lutam por essa humanização na terceira idade, que lutam por essa capacitação, que é como você falou, você já pegou inúmeros cuidadores aí sem preparo nenhum, sem conhecimentos básicos. E um dos motivos do meu curso de cuidador foi justamente por isso, por pegar cuidadores despreparados, fazerem estágio lá no lar e não saberem o básico do básico ou achar que é ali só dar banho e dar remédio e esquecer realmente que é um ser humano. E não saber o básico, que olhar uns dados vitais, ou sabe até olhar uns dados vitais, mas naquela robotização, eu sei olhar, mas eu não sei referência. A pessoa ela sabe olhar os dados, mas ela não sabe avaliar. Isso eu vi muito. Então, assim, olhar para olhar faz diferença para a gente Toda. saber, para a gente ajudar e socorrer qualquer pessoa, qualquer idoso. A gente precisa saber olhar e saber avaliar também.
E aí a gente vê aquilo bem no automático. Doutor Clayton, geriatra Doutor, também. o Dr. Infelizmente, Clayton, pessoa do bem, viu? Pessoa bem intencionada. É uma pessoa assim que faz o que faz por amor e eu ponho a mão no fogo por ele, viu? Um cara do bem mesmo. O ele que ele está aqui. disse lá. Infelizmente, tenho visto muitos cuidadores visando apenas o salário no final do mês, pessoas totalmente despreparadas. Cleiton, isso a gente está tendo em todas as áreas, né? E infelizmente, como é uma área que vem crescendo muito, que é o cuidador de idosos, porque a gente está tendo idoso cuidando de idoso, infelizmente isso também vem crescendo e muitas das vezes por cursos despreparados. Eu cheguei a pegar apostilas de vários cuidadores que foram fazer estágio comigo lá na casa de repouso e infelizmente pela apostila você vê que aqueles cuidadores eles nem tiveram base. Então, além do não conhecimento, eles também não foram preparados para isso. Como eu vejo também familiares que às vezes não acham necessário se especializar ou buscar conhecimento para Uhum, isso. Eu já tive gente me procurando emprego que fala: não, cuidei de um idoso há 10 anos, não preciso de curso. Então, essa conscientização dessa capacitação, ela ainda precisa melhorar muito, porque realmente a gente vê que muitas das vezes a pessoa ela não vê a importância dessa capacitação. E eu falo capacitação para mim, para você. Você, como profissional, você, doutor Cleide, sabe que a gente tem que buscar conhecimento a todo momento, investir em estudos, buscar sempre estar atualizando, e não só a gente, como todo profissional, ele precisa fazer isso. Quantas pessoas achar que a experiência que ela tem, que seja 5, 10 anos, é o suficiente para ela cuidar de qualquer pessoa, infelizmente a gente vai passar por essas situações de pessoas bastante despreparadas. Ó, o doutor é. Cleiton te elogiou, ele. Queridão. Sabe que essa questão da pessoa não valorizar a preparação é uma forma também de demonstrar o preconceito com o próprio envelhecimento com o idoso, né? Porque para que é que eu vou me preparar para alguém que eu não acho que mereça, para alguém que eu não acho que é complexo, para alguém que eu não tenho ideia do que eu vou precisar fazer, né? Quando eu tenho o mínimo de ideia, eu tenho o mínimo de amor, e o mínimo de comprometimento, eu falo, olha, será que eu não posso fazer um pouco melhor? Será que não tem nada mais que pode melhorar, né? E aí surge a ideia de você estudar mais, de você entender, de você se especializar. E essa profissão de cuidador de idosos, como ela é uma profissão assim sistematicamente nova, né? Ela não está muito bem regulamentada ainda, ela ainda tem algumas lacunas aí. A formação também do cuidador de idoso também ainda é um pouco deficitária, né? Então ainda vai precisar ter um controle, quem sabe até do MEC, de instituições mais regulatórias para ver a qualidade mesmo desses cursos, né? E quem sabe até ter um nível de exigência de formação para trabalhar nas casas de repouso. Porque muitas vezes a pessoa contrata alguém só por conveniência, assim, ah, você gosta de cuidar de idosos? Entra aqui e vamos cuidar, né? Não tem aquela preocupação de, olha, realmente fez o curso, não fez, tem uma educação continuada, não tem, é avaliada a qualidade, não é, tem algum controle com relação às intercorrências do cuidado prestado, né? Então tem toda uma sistematização que tem que ser feita, da mesma forma que é feito num hospital, por exemplo, né? Tem que ter aquele controle todo, né? Então, por que não a gente não deve fazer um cuidado caprichado, um cuidado detalhado, um cuidado com amor, né? E não é amor só no sentido de passar a mão na cabecinha e dizer eu te amo. Amor não é simplesmente isso. Amor é fazer a coisa bem feita, fazer a coisa com afinco, fazer a coisa com profundidade, né? Olha, se questionar, será que tá bom? Será que não pode ficar um pouco melhor ainda, né? Ter humildade para escutar uma crítica, né? Olha, dá para melhorar, dá para fazer uma coisa diferente, né? E até eu critico as famílias também, viu? Não vamos defender ninguém aqui, né? Muitas famílias também são ignorantes, não no ponto de vista de xingamento, mas ignorantes do ponto de vista de desconhecimento.
a pessoa desconhece o que que é um cuidado de qualidade, o que que é um cuidado bem capacitado, o que que é uma casa de qualidade, o que que é uma casa que faz a coisa bem feita. E muitas vezes vão só pelo valor, pelo preço, pela proximidade de casa, porque alguém indicou e não se sabe por quê, né? Então, as pessoas também precisam saber mais para poder ter esse senso crítico de dizer, olha, isso é bom, isso não é. Foi tão interessante você falar isso. Isso já existe, tá? Para as empresas, para ILPIs, eu sou fiscalizada. A minha equipe é obrigatória ter o curso de cuidador. E só para você ter noção, Mas a minha só equipe pergunta, toda desculpa pode. te interromper, mas esse curso de cuidador, existe uma exigência de qualidade do curso, de carga horária Só mínima, de coisa assim? existe, só para você ter uma noção, eu tive que fazer um treinamento com o Corpo de Bombeiro para minha equipe inteira. Então, Ah, assim, que bom. Então já está melhor. a minha equipe toda tem treinamento de corpo de bombeiro, de primeiros socorros. Então, Que assim, bom. eu acho Mas que o será que que todas as falta. casas têm? Pois é, não sei. Eu acho que o que falta mesmo é a fiscalização, porque a RDC, ela exige isso. Então, Uhum, quando você fala que uma ILPI ela recusa ter um médico, ela já está contra a lei, porque é obrigatório. Eu tenho. Entende? É porque assim, não adianta você ter a lei e não seguir ela, mas é o que está acontecendo. Então, quando você não tem um médico, quando você não tem uma equipe preparada, isso você está contra a lei. Eu acho que assim, como todas as empresas, o que falta aí realmente é uma fiscalização. É, apesar que quando a gente cresce, a gente faz o certo, incomoda. uhum, com Eu certeza. fechou, só pra você ter noção, aqui eu sou de Betim, Minas Gerais. Ano passado fechou duas instituições, duas ILPIs por maus tratos em Betim. E o doutor Spencer, ele foi na minha casa de repouso umas 3 vezes conversar com os idosos. Ele é o promotor, sabe? Ele esteve participando. Então, aqui realmente você vê que ele preocupa, ele vai, ele olha, ele fechou mesmo. Só que eu tive também inúmeras denúncias num certo período. Então, todos os órgãos estiveram lá. Então, assim, são pessoas que têm conhecimento das leis. Provavelmente não cumpriram e aí me denunciaram para ver se eu estava cumprindo, porém eu cumpro. Então isso É, não me incomodou, sabe? E aí eu tive todas as fiscalizações, mas alguém me denunciou e por isso eu tive essas fiscalizações. Não quer dizer que essas outras ILPIs são fiscalizadas. Muitas das vezes a maioria não são, ou eles nem sabem dessas ILPIs. Então pode ser isso que realmente faz com que as pessoas continuem descumprindo as regras. Ou não uhum, dando valor nisso quando se recusa um médico ou fala que não tem necessidade porque é obrigatório. É obrigatório, tá? O curso é obrigatório e até mesmo a capacitação do Corpo de Bombeiro para a equipe. Para você ter noção, a minha equipe inteira, até as meninas da limpeza, cozinha, participaram desse treinamento do Corpo de Bombeiro. Então, a lei existe. A lei uhum, existe. Aí depende de mim de você cumprir essa lei. E aí a gente sim. fica aí nessa situação. É tanto que aqui em Betim ainda tem um Conselho Municipal do Idoso que eles fiscalizam também. Hoje eu tive lá no conselho levando algumas documentações. Todo ano você tem que levar, nem todo mundo cumpre, nem todo mundo faz. Mas aí é o propósito de vida. Qual que é o meu propósito? Qual que é o seu? Cada um vai fazer um propósito. E aí a gente tem pessoas que vai nesse jeitinho brasileiro e que o foco sai do cuidado humanizado, sai do cuidado com os idosos realmente. E aí a gente, infelizmente, a gente não consegue controlar isso. Mas isso também eu vejo que são. Ó, fui no simpósio de LPIs da terça da Serra em São Paulo e vi que a fiscalização é bem rígida. É bem rígida mesmo. Jesus tem misericórdia. O doutor Deve ser Cleiton mesmo. falando aqui. Mas é rígida para ILPIs regularizadas. Só que a gente está É, tendo.
inúmeras aí que não são regularizadas e aí eles não encontram, não sabem. Mas para quem é regularizado, realmente é bem burocrático, é bem mais embaixo essa fiscalização. E aí eles vão mesmo. E vão com frequência. Direto, direto, direto. É, vamos lá. Agora me conta, quais são as doenças mais comuns na terceira idade que você encontra no consultório? E como que o cuidador ele pode contribuir no dia a dia com essas condições? Olha, o idoso é muito bom quando ele já faz algum acompanhamento de saúde antes de se tornar idoso, né? Porque imagine só, com todos os desafios do envelhecimento, a pessoa ainda agregar isso, o fato de nunca ter cuidado da saúde, nunca ter feito nenhum tipo de consulta, de avaliação, nada, né? Então, mas a grande maioria, graças a Deus, já ia, nem que fosse de vez em quando no médico, já tem alguma noção da saúde, né? Aí o desafio vai ser sempre a gente ver o que está legal, o que não está, o que pode melhorar. As doenças da terceira idade são as doenças que já acompanham um adulto jovem, né? A maioria delas, hipertensão, diabetes, os problemas de tireoide, os problemas gastrointestinais diversos, outros problemas hormonais, mas também começa a ter as doenças relacionadas ao envelhecimento, né? Parte cognitiva, algumas doenças aí de autoimunidade também, as doenças reumatológicas, né? Então, a grande questão é que o idoso procure o atendimento, a ajuda, o mais rápido possível, né? Não deixar o problema de saúde se agravar, porque uma grande parte deles não tem cura, né? Eu digo assim, mesmo diabetes, por exemplo, não tem cura, né? Da mesma forma que Alzheimer também não tem. Só que a gente consegue desacelerar, a gente consegue evitar uma série de danos com o tratamento adequado, né? E também as questões de organização da vida da pessoa também, porque se a pessoa tem um diagnóstico, tem uma orientação, ela vai ter um acompanhamento diferente, vai ter uma compreensão diferente das pessoas que acompanham, né? Um risco menor de sofrer, uma pessoa com demência, sofrer um golpe, sofrer um tipo de extorsão, outros problemas sociais, né, de acordo com isso. E a gente também consegue evitar com que a pessoa não tenha um problema psiquiátrico, uma depressão, alguma coisa associada àquele problema cognitivo, por exemplo, né? Então, o ideal é que se busque ajuda o quanto antes. E essa ajuda, de preferência, com pessoas que conheçam esse idoso para poder dar o devido parecer, né? Dizer os pormenores, ó, como que era, como que está evoluindo, qual que é a impressão da pessoa que conhece, né? O que se passa ali. E não uma pessoa que vai lá simplesmente para dizer assim, ó, ele toma tal e tal e tal remédio. Não, tem que ser um conhecimento capacitado, né? Então, mais uma característica de um bom cuidador de idosos, ele tem que conhecer efetivamente, né? Qual é o problema de saúde? Ah, não consegue lembrar do nome, anota, né? Anota o quando que começou, o que que aconteceu, quando que essas coisas-chave que acabam ajudando na evolução. E até para o médico que está conhecendo o paciente ainda, é sempre um desafio maior coletar informações, ainda mais quando é uma pessoa que não tem noção nem do que está fazendo ali, né? Então, amar um idoso, amar uma pessoa que está se cuidando, é muito importante, faz parte desse amor, conhecer bem a pessoa, né? É chato? É trabalhoso? É um monte de informação? Que às vezes nem o familiar tem capacidade, tem paciência para decorar, mas se você propôs a cuidar, então você tem que saber, né? E até para a gente poder comparar, tá indo bem, não tá, tem coisa nova, não tem, é só com quem já sabe, com quem conhece. Uma pessoa idosa, principalmente com problemas cognitivos, que vem para consulta e a gente não tem uma pessoa que conhece junto, pouca coisa eu posso fazer. Falar, olha, não tem bola de cristal, não sei como é que é essa pessoa normalmente, né? Então eu tenho que ter um relato bem confiável, né? Então, assim, pega aquele dia que você está bem tranquilo, que o idoso está colaborativo, tá? Vamos aproveitar para investigar as coisas, né?
investiga com o familiar, investiga um papel de internamento, investiga conversando com o idoso, alguma informação. Sempre tem como a gente saber um monte de coisa, mas leva tempo, dá trabalho, mas precisa, é importante. E assim a gente consegue fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida, né? Porque, afinal de contas, para que serve o cuidador de idosos? Para que serve o médico? Para que serve o enfermeiro, o profissional da educação física, o dentista? A gente proporciona qualidade de vida, né? Nem sempre a gente vai curar os problemas, mas qualidade de vida a gente sempre vai proporcionar. E de tudo isso que você falou, sem dúvida a gente percebe que um cuidador bem treinado, ele pode evitar tanto internação quanto complicações dos idosos, né? Então, assim, é importante porque às vezes você pega aí cuidadores que estão despreparados ou familiares despreparados que você não consegue nem intervir naquele idoso por falta de preparo. E que, sem dúvida, isso pode evitar tanto internação ou situações mais graves, né? Algumas complicações de doenças aí. Esse conhecer o Sofrimento, seu idoso. evitar sofrimento, né? Porque, afinal de contas, todo mundo com pouco ou muita saúde, todo mundo pode sofrer, né? Eu posso sofrer até com uma unha encravada, mas para que eu vou sofrer? E se tem alguém cuidando de mim, essa pessoa ela é corresponsável por esse sofrimento, então ela também não pode me deixar sofrer. Exatamente, exatamente. E que seja pelo mínimo e principalmente pelo máximo, né? O sofrimento foi legal você falar dessa unha encravada, porque causa dor ali, causa incômodo. Um idoso consciente, ele vai te falar onde que tá doendo. Mas se é um idoso com alguma demência, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar agitado, ele vai demonstrar com o corpo dele. Então, se você não entender o seu idoso e procurar aquilo, realmente a gente não vai conseguir ter noção do que é o diferente. Porque O, a gente vai ter idosos com demência agressivo realmente. Então ele chegou ali, você não vai falar, nossa, será que aquilo é um unha encravado? A pessoa que conhece o idoso vai falar, não, olha, isso não é o normal dele. Tem algo acontecendo. O Exato. corpo dele está gritando por algum incômodo, que seja uma infecção, que seja uma dor, que seja algo ali que está diferente. E querendo ou não, é a forma desse idoso com demência ou com pais que não tem aí talvez uma certa consciência, demonstrar para gente que tem algo errado. O Dr. Clayton, ali mesmo, nosso odontogeriatra, pode dizer que sofrimento, paciente com sofrimento aí odontológico, eles sofrem bastante, né? E dá É, para agora que aliviar eu vi muito que ele é sofrimento. odonto. Ele é um cara sensacional. Então, é o tipo de sofrimento que nem sempre é muito claro para quem olha de fora, assim, né? Então, a pessoa às vezes acha que, não, isso é besteira e tal. Da mesma forma que tem os excessos, né, de querer fazer coisas demais, e tem que ter esse olhar geriátrico, né? Porque tem gente que quer intervir no idoso, quer fazer ele de gato e sapato, como se ele fosse um bonequinho, né? Mas tem que ter aquele olhar geriátrico mesmo, dizer, olha, qual é o limite, até onde que eu vou, o que que eu posso fazer, né? Então tudo tem limite, tudo tem que ser discutido dentro desse olhar, né? Gente, e agora, né, eu tenho lido bastante sobre o Alzheimer. Eu não tinha visto o odonto geriatra, não, o Dr. Clayton, e eu já olhei o geriatra. Tá vindo aí agora vários estudos associados, né, à inflamação dentária com Alzheimer. Isso tá crescendo muito. Doutor Cleiton, vamos fazer uma live sobre isso, porque eu tenho estudado e uma simples, né? Inflamação. E na terceira idade as pessoas tendem não, é só um dente, perde um dente e não olhar para a gengiva, não olhar para essa saúde bucal desse idoso. E isso está cada vez mais sendo associado ao Alzheimer agora, né? Eles estão vindo com vários estudos. Eu cheguei a pegar alguns para eu aprofundar mais, porque a gente precisa estar atualizando, tá entendendo? Agora tem aí agora a nova medicação do Alzheimer também, que está vindo, crescendo muito, e que eu falo assim, a gente precisa estar também atualizados, né, com esses novos estudos.
O idoso perde o interesse alimentar e uma simples prótese frouxa ou uma lesão na mucosa pode estar limitando o idoso a se alimentar. Doutor Cleito, isso acontece muito lá no lar, tá? Da gente entender. E muitas das vezes essa recusa alimentar é por dor ou por machucar. Ou muitas das vezes aquela prótese, o idoso começa a tirar. A própria arcada ali, ela muda muito rápido, né? E na hora que vai colocar aquela prótese machuca, o idoso prefere ficar sem, mas a família, por questão visual, ou por necessidade dele ter ali aqueles dentes, quer que insiste, e aí o idoso ele para de alimentar porque aquilo está incomodando, mas também não quer gastar com a adaptação da prótese. Isso acaba gerando uma situação onde a gente perde peso ali, perde massa muscular no idoso, por falta realmente dessa interação, ó, desse cuidado multidisciplinar, né? Que seria o geriatra, que seria a equipe e que seria o odonto. Mas a gente vê também uma dificuldade da família de querer realmente gastar com isso, de escutar. Né? Não, tem essa aí, foi caro, vai ficar com essa aí, tem que encaixar. Tem que dar. E aí você vai acaba tirando aquilo e o idoso sem a prótese ali dentária, ele acaba indo para uma alimentação mais pastosa, muitas das vezes tem recusa da alimentação por perder ali o sabor, muita coisa. Às vezes o paciente com dor, assim, com desconforto, faz até delírio, né? E vai ver um incômodo da prótese. Já vi acontecer isso também, né? É claro que a gente faz por exclusão, né? Às vezes, muitas vezes tem que descartar outras causas, mas qualquer prótese ou órtese que estiver causando algum incômodo ali pode causar sofrimento agudo, assim, né? E esse desmerecimento da causa da família, muitas vezes, até por ignorância, de, ah, não, gastou muito caro, então vai ter que usar essa mesmo, é uma forma também de discriminar o idoso, né? Então, assim, ah, quer dizer que o teu problema é, você já está quase morrendo mesmo, é idoso, né? Então, é uma forma de ageísmo também, né? Da gente dizer assim, não, isso é coisa de velho e aguenta assim que tá bom, né? Então, Achar que a é gente tem que fazer as birrazinha. pessoas, a gente tem que fazer as pessoas olhar com outros olhos, que a fase do envelhecimento é uma fase complexa, muitas vezes muito complexa, dependendo também do quanto a pessoa cuidou ou não da sua saúde previamente, mas a gente tem que correr atrás do que a gente tem, né? Então não adianta ficar dizendo, comparando um idoso com o outro, dizendo o que poderia ter sido. A gente tem uma realidade, ela é única, então tem que trabalhar em cima dela. Isso que você falou ali com relação a possíveis causas de Alzheimer, de demências, enfim, faz com que as pessoas tenham que aceitar uma realidade nua e crua, de que as demências elas são muito menos dependentes da genética do que as pessoas pensam, né? Então não é uma simples obra do acaso, a gente acaba colhendo o que a gente plantou ou o que a gente não plantou, né? Então, assim, aumenta a responsabilidade das pessoas mais jovens, dos idosos mais jovens, dos adultos e dos mais jovens ainda, de cuidar para que tenha um envelhecimento mais saudável. Está cada vez mais associado à inflamação, né? E isso está vindo à tona agora, e as pessoas têm realmente esse foco de ser genético. Então, aqui manda um oi para a Amélie e para o Otto que estão assistindo, Ariane Farina. A minha Oi, esposa. Amélie. Ó. Ah! Oi, esposa! Oi para vocês, bonitinha, gente. E isso é legal para a gente estar sempre buscando esses conhecimentos também, porque senão a gente literalmente fica fechado e a gente deixa as pessoas, a gente tendo esse conhecimento de não passar. Olha, isso não é genético. Hoje os estudos cada vez mais estão mostrando para inflamação. A gente tem que investigar isso melhor, olhar isso melhor e olhar esse idoso como um todo, porque realmente cada vez mais a gente escuta isso de ser genético. Ah, não, fulano teve, ciclano teve, beltrano teve, todo mundo teve da família, eu vou ter também. As pessoas também até profetizam isso para a vida delas, É que, na infelizmente. verdade, os hábitos também são São. transmissíveis, né? Então, assim, o que a gente come de errado, o que a gente faz de errado, a gente também transmite para as pessoas próximas, né?
É Então, os ambiência, maus né? hábitos, não adianta. É. Agora, me fala, qual que é o papel da observação desse cuidador para alertar, né? Que seja a família ou que seja você, o geriatra responsável. Qual que é o papel desse cuidador? Olha, o cuidador ele tem que ser amoroso, tem que ser empático, tudo isso que a gente falou. Por quê? Porque ele tem que ter a sensação de que ele é um tipo de gestor daquele paciente, daquele idoso, né? Então, ele não é simplesmente um acompanhante, né? Tem uma diferença entre a palavra acompanhante e cuidador, né? Então, se fosse um acompanhante idoso, seria, vou ali com você no mercado e já volto. Um acompanhante, né? Agora, um cuidador é uma palavra muito complexa, muito nobre, porque tem a ver com cuidado. O que é cuidado, afinal de contas? Se a gente for fazer um congresso sobre cuidado, a gente fica dias falando, né? Então, o cuidado, ele demanda atenção, ele demanda referência, tanto referência nossa, de conhecimento teórico, quanto referência a respeito do conhecimento daquela pessoa, referências, um bom relacionamento com a família, uma boa capacidade de comunicação também, porque se o cuidador não estivesse comunicando bem com o seu cuidado, né, o idoso ali, ou com os familiares, ou com o profissional de saúde, ou com outras pessoas envolvidas nessa, nesse relacionamento, ele não vai conseguir atingir os objetivos dele, que é, ou deveria ser, o cuidado adequado, né? E tem também essa questão de entender qual é o objetivo que você tem para aquele paciente, né? Muitas das vezes na saúde a gente tem até os confrontos judiciais, as querelas, as brigas, né, na família, enfim, entre irmãos e até com pessoas de fora, de as pessoas terem uma expectativa irreal ou diferente sobre aquele mesmo idoso, né? Então, esse alinhamento de expectativas, entender qual que é o papel, qual que é a missão, onde que a gente quer chegar, o que que vai ser possível fazer com esse idoso, né? Então, nem sempre a gente faz o que a gente gostaria, nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria, né? Então, o cuidador, se ele soubesse a profundidade do que é o que ele está fazendo, ele ia cobrar bem caro e ia ficar bem assustado. Porque, assim, mas para isso tem que ter uma formação muito sólida e tem que saber muito bem o que está fazendo. Porque o mercado só vai dar o devido valor para o cuidador, né? Já começou a dar, enfim, vai dar muito mais, a partir do momento que ele tiver inserido e bem situado. Quem eu sou, para que eu sirvo, né? Dizer assim, olha, você precisa de mim, mercado, porque eu faço a coisa acontecer, porque eu sei fazer, né? Não aquele acompanhante de idoso, né? E que quer Acompanhante é ganhar quer além. ganhar que quer ganhar É, além para disfarçar, né? Então, a gente não quer um acompanhante. Acompanhante é muito fácil, você improvisa com qualquer um. Agora, cuidador, o negócio é complexo. você já teve algum caso onde o cuidador foi essencial para detectar algo importante do seu idoso, do idoso que você estava atendendo? Eu tive uma vez um paciente, quando eu atendi um paciente de home care, morava em Curitiba ainda, o paciente estava com um quadro aí uma febrícula, uma coisa assim que não estava muito específico, e a gente não conseguia determinar uma avaliação inicial assim, por que que aquele paciente estava daquele jeito, né? E a gente pensou, poxa vida, mas a gente já examinou pulmão, já examinou barriga, já examinou tudo que era possível, né? Já viu urina, não achava nada, né? E aí o cuidador falou assim, olha, vamos dar uma olhadinha aqui na extremidade perto do cóccix aqui para ver se não tem nenhuma feridinha e tal. Sabe aquela coisa de não abrir fralda? O médico não vai ficar abrindo fralda toda vez. A gente tem que confiar no relato da pessoa, né? Mas a pessoa ficou com aquela pulga atrás da orelha. Não sei se já tinha visto alguma coisa. A gente foi ver, tava com um furinho, né? E uma área de hiperemia, uma baita de uma infecção para dentro, né? E o paciente provavelmente ia morrer de sepsis, né? E aí eu olhei para a pessoa e falei assim: olha, não sei se você já tinha percebido isso antes ou achou que não era tão importante, mas você pode ter salvo a vida dessa pessoa, né, agora. E mais do que isso, é eliminar o sofrimento, porque essa pessoa pode até morrer de outra causa, mas nem sempre a gente vai evitar a morte, né?
mas a gente vai evitar o sofrimento. Então, tudo é importante, absolutamente tudo. E a perspicácia dessa pessoa e o interesse em falar assim, não, vamos dar mais uma olhada, né? Vamos ver ali, né? Foi sensacional. Da mesma forma que a pessoa podia ter também desmerecido aquilo, falado, ah, não, é só um Só tá buraquinho ali, né? vermelho. Ah, só É, passa uma pontinha ali, vermelhinho e tal. muitas vezes Então, até por medo de ser sofrer alguma culpado. represália. É, É, e pode aí, ser, mas pode você ser. vê que ou realmente tinha um medo, uma insegurança ali, mas queria te mostrar, ou medo do outro, que a gente tem essa situação também de atrito entre equipe, né? Que de vez pensar no idoso, se eu falar, vai achar que eu estou querendo mostrar o erro, Uhum, e a uhum. pessoa ela fica ali numa situação onde ou ela não tem conhecimento, ou ela quer cuidar, ou ela não sabe. E eu falo que o papel do cuidador ali, ele é ser o olho do familiar e do médico, né? Porque ele vai ver coisa que ninguém vê. E se ele não tiver essa E com uma capacidade, vantagem. E com uma Hum. vantagem. Porque ele não tem o vínculo familiar. Porque isso faz a gente ficar cego de algumas coisas. Exatamente. E aí um simples detalhe de vamos olhar essa fralda, ele provavelmente ele já tinha visto algo ali. Ou ele Uhum. estava com medo, ou ele realmente não sabia da gravidade. E sem dúvida ele salvou a vida desse idoso de complicações maiores pelo um simples fato de fazer com que investigasse ali e desse uma Perceber e olhada. buscar ajuda. Exatamente. E a pessoa tem que estudar muito, né? Fala assim, ah, eu sou cuidador de idosos, então não precisa estudar. Claro que precisa, né? Inclusive as coisas clínicas. Claro que não é com a mesma profundidade clínica de um médico, né? Mas a pessoa tem que entender os temas mais comuns, ela tem que saber o que que é aquilo, como que aquilo funciona, o que que causa aquilo. Por quê? Porque ela tem que fazer o papel dela na prevenção, no tratamento, na orientação, né? No acompanhamento. Como que eu sei se uma coisa está pior ou melhor se eu nem sei o que que é aquilo? Né? Então, o cuidador, você tem que saber muita coisa, cara. Você tem que estudar. Eu falo que no dia a dia do lar, né, a gente vê o quanto que os detalhes fazem diferença. E como esses cuidados, medicação, alimentação, sono e até a higiene, ela vai evitar complicações. Porque você vai conseguir, nos detalhes, entender uma situação simples que a gente passa quando chega idoso novo, é idoso tomando remédio de pressão sem necessidade, com a pressão baixíssima. Isso assim, é muito comum. Nós recebemos uma idosa agora que toma insulina de manhã e de tarde, e a insulina está baixíssima. E assim, a família não estava tentando. Opa, vamos precisar fazer uma revisão Sim. laboratorial para a gente entender. Né? Não é simplesmente tirar, mas o que está E acontecendo? aquela coisa bem básica também, né? Será que está aplicando direito? Será que está guardando direito essa insulina? Né? Será que a Exatamente. pessoa está variando o local de aplicação? Medida de pressão, né, que você estava falando. Será que o aparelho de pressão está ficando na altura do coração? Será que a pessoa esvaziou a bexiga antes de medir a pressão? Será que ela estava paradinha, sentadinha, pelo menos 15 minutos antes de medir? Será que ela não tinha tomado café? Então, tudo tem uma técnica, um jeito. A gente sempre pode fazer melhor o que a gente fez a vida inteira. Fala assim, ah, mas eu sempre fiz assim. Meu amigo, a ciência muda todos os dias. Você pode mudar todo dia também. Exatamente. Mas o que a gente percebe é aquele costume também da medicação. Mas tomou a Uhum. vida inteira, mas tomou, mas nunca acompanhou também. Mas como a medicação mais comum aí é a depressão e as pessoas têm isso na cabeça que começou a tomar e nunca mais vai parar, quando a gente pede para fazer um exame, começa a acompanhar esses dados, a gente vê que aquele idoso ele está mantendo aquela pressão baixa e por isso que ele veio para a gente totalmente rebaixado, porque ele já está com a pressão baixa. Você está com a pressão. Ah, mas só dorme, só dorme. Você vai ver na hora que você fala de tirar a medicação, a família sofre. Não, pô, não, tomou a vida inteira essa medicação. Você vê que ele é As falta de crenças, né? conhecimento. Uhum. Crença, falta de conhecimento, e você vê também que não era acompanhado esse idoso de uma forma
adequado. E muitas das vezes a gente vê esse excesso de medicação por falta de rotina no idoso. Sim. É, Principalmente, uma questão pode, também pode. assim de a pessoa ter essa regularidade para o acompanhamento e também ela ter confiança em alguém, porque a gente não muda nem coisas na nossa vida quando a gente gosta de alguém. Imagina se não gostar, né? Então tem que confiar em alguém, tem que acreditar naquele profissional, naquela pessoa que te orienta, né? Ah, não, essa pessoa estuda, essa pessoa sabe o que ela está me falando. Porque senão não tem a menor chance de mudar. E se você não for assertivo na comunicação, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, assim, tem que treinar a equipe, né? Eu sou responsável médico de um lar aqui em São José, Santa Catarina, e eu sempre falo pro pessoal assim, a gente tem que ser assertivo na comunicação. Como assim? Ah, eu tenho que ter certeza de que a pessoa entendeu o que eu estou transmitindo. Tanto os outros profissionais de saúde, quanto também o nosso paciente, o nosso cuidado, né? Porque a pessoa ela tem que estar no mesmo universo, tem que estar alinhada com o que a gente está falando. Senão não adianta falar, olha, fulano, você tem que tomar tal remédio 100 miligramas por dia, mais outros 5 miligramas por dia. Assim, a pessoa não sabe nem que é miligrama, que é geral. Então, assim, você tem que entender o universo dela, ela tem que estar no mesmo universo que você, né? O que que você recomendaria como rotina ideal para um cuidador nesses pontos? Olha, primeira coisa, o cuidador ele tem que saber cada um dos medicamentos da receita, não necessariamente a parte farmacológica, mas para que serve. É muito crítico quando a pessoa não entende para que ela está dando uma coisa, né? Por exemplo, remédio para Parkinson. Muitas das vezes a gente tem que evitar que seja dado junto com alimentos proteicos, porque atrapalha a absorção. Então, se a pessoa não sabe que aquele remédio é para Parkinson, como é que ela vai saber até qual que é a necessidade do horário certo para dar, né? Domiciliar, eu Medicamento vejo esse erro com direto, não, frequência. daí não funciona, né? Não funciona. Medicamento para tireoide que tem que ser dado em jejum, porque senão perde um pouco do efeito. Então tem esses pormenores. Ah, remédio que tem que ser dado de manhã, porque senão vai atrapalhar o sono, ou o contrário, né? Então a pessoa tem que saber para que é aquilo, né? E até para quando tiver algum efeito colateral, ela saber, ah, será que não é desse remédio, né? Por quê? Porque esse remédio aqui é possível que dê tal efeito colateral, né? E assim, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas devagarinho dá para aprender, né? Ah, se cada dia que você for administrar, aprender um remédio, daqui a pouco a maioria deles não muda. Fica muitos meses e anos tomando a mesma coisa. Então dá para Mas aprender. o que eu falo muito, você vai pegar um idoso, você vai pegar um ser humano, estude o ser humano, o idoso. Porque se você pegou aquele idoso para você cuidar, estude as doenças dele. Você não É, precisa saber todas. Você precisa saber a doença do seu idoso. a Quais história são de as vida doenças dele, que ele tem, a sim. história de vida dele, as medicações que ele toma. Você vai analisar aquilo e vai estudar aquilo. E aí, à medida que você for pegando idosos diferentes, esse conhecimento ele vai agregar também. Então, assim, eu sempre falo isso. Avalia o seu idoso, analisa ele, conheça ele, pergunta à família o que que ele gosta, o que que ele sempre gostou, mesmo que não tenha consciência. Estimula visual, estimula a audição com aquilo que ele gostava. Entenda essas doenças, entenda essas medicações, questione. Por que dessas medicações assim? Eu dei uma lida e vi que teria que ser assim, assim. Eu tô achando que tá estranho. Pergunta pro médico, pergunta pro geriatra o porquê que ele tomou essa decisão. Se interesse em fazer a diferença na vida do idoso. Não simplesmente aceite, olha, o doutor Marco mandou fazer assim, eu tô fazendo. Gente, o doutor Marco, ele pode ser perguntado, ele pode ser Claro. questionado. O porquê não? Sugestões, né? Uhum, O porquê não? Tá? Às vezes, para esse idoso, funcionaria de outra forma. A sim. gente poderia tentar isso de outra forma. Então, é literalmente se interessar pela qualidade de vida do idoso. Então, isso eu prezo muito e eu falo muito isso. Então, investigue. Tente realmente fazer a diferença na vida desse idoso, independente do que a medicina, independente do que as pessoas decretarem para esse idoso. Quem tá ali no cuidado é você.
Você pode fazer a diferença. Você pode ser a peça ali importante para que a qualidade de vida dele chegue com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu conhecimento. Porque eu falo, gente, ninguém mais conhece eu vou falar de filho, porque eu atendo neuropediatria, ventilação mecânica. Eu não discuto com mãe, não. Gente, conhece aqueles meninos de cabeça para baixo, você chega e fala, não tá respirando legal. Muitas das vezes você chega, você vai escutar, a mãe já sabe. A mãe conhece aquele menino de cabo a rabo. Por A quê? Porque ela tem barriga, né? amor, ela tem preocupação, ela tem aquele cuidado e que a gente precisa ter com os nossos idosos. Ó, eu cansei de chegar no paciente e falar assim, ó, vai adoecer. Tá vindo infecção aí, tá vindo não sei o quê. Não, eu conheço, a respiração diferente, eu conheço. E você vê que esse cuidado, esse amor, esse zelo, até de não conhecer, teoricamente, a parte da ciência, mas ali o amor, aquele instinto fala mais alto. Mas por quê? Porque conhece uma respiração diferente, uma tosse diferente, um espirro diferente. E aí ela sabe de coisas assim que você olha que você só. Eu já cheguei pra mãe e falei assim: tá normal, você tá doido? Tem nada que não. Eu escutei, pulmão não tem nada, dá 2 dias. Começa, eu falei, tem base não, você tá traindo isso. Aí eu ainda brinco com a mãe, ela não conhece minha filha, o olho piscou diferente, o olho piscou diferente, você vê cada coisa de mãe, e é isso, é esse interesse de realmente fazer a diferença e de cuidar do idoso, que eu falo que precisa ter esse alerta. E uma das coisas que a gente sabe que faz a diferença na vida dos nossos idosos e nem sempre é feito é tomar o remédio certo, na hora certa, porque isso pode salvar a vida desse idoso e está na mão do cuidador. E nem sempre o básico é feito corretamente. Por quê? Porque ele está dormindo, eu não vou acordar ele. Porque ele está descansando, eu não vou acordar ele. Por praticidade, muitas das vezes não faz o que tem que ser feito básico na hora certa e não sabe que está prejudicando esse idoso. E que se não faz isso, pode estar deixando de salvar esse idoso, literalmente. Você consegue perceber essa falta de cuidado aí nesses manejos, muitas das vezes por praticidade de deixar dormir, deixar descansar, acordar a hora que quer, essa falta de rotina. Muitas das vezes é a praticidade do cuidador, né? E eu falo assim, não só o cuidador, o profissional de saúde também é um pouco malandro às vezes, né? Eu me coloco no meio também, a gente às vezes fala assim, mas eu queria dormir e tal. Mas não adianta, né, gente? Quando a gente faz uma coisa bem feita, os bons hábitos, eles viram rotina e os maus também, né? Então, quando a gente faz a coisa certa sempre, nunca vai ser um sacrifício fazer a coisa certa, né? Não dá para a gente ser meio sem vergonha ou meio correto, né? A gente é uma coisa ou é outra, né? Então, assim, fazer a coisa certa, se achar que tá muito difícil, tá muito ruim, eu já mudei medicamentos assim com maior tranquilidade, se é possível, né? O cuidador, a pessoa fala para mim assim, olha, doutor, esse remédio aqui não dá para dar junto com o outro, tal, para facilitar a rotina, por isso, por isso, por isso eu faço análise e falo, oh, não, realmente dá, ou não dá, mas vamos fazer uma outra coisa aqui e tal. Sempre tem como chegar num ponto em comum. Agora, o que não dá é para o nosso conforto vir na frente do conforto daquela pessoa que a gente está cuidando. Porque não é, eu sempre falo, eu sou médico, então eu falo da medicina. Então, não é a pessoa que fica em função da medicina, é a medicina que fica em função da pessoa, né? Então, assim, a gente vai fazer a diferença quando a gente entrega o que a pessoa precisa, não a gente fazer a pessoa entregar para a gente o que a gente precisa, né? E aí realmente você fica irresistível, né? Você fala assim, olha, qual profissional que é imprescindível? É aquele que entrega tudo o que a pessoa precisa, às vezes tudo e mais um pouco, né? Não tem como mandar essa pessoa embora. Então eu falo, cuidador, quer garantir teu emprego? Faça a coisa bem feita e mais um pouquinho ainda. Ninguém vai conseguir te mandar embora. Exatamente. Isso é tão importante porque as pessoas, elas
querem fazer o básico do básico e ser reconhecidas e serem valorizadas. E na hora que o outro faz além, critica o outro por estar fazendo além. Nossa, mas isso não é sua obrigação? Ou nossa, e a pessoa que não se sente capaz de querer fazer além ou não estar disposta, ela ainda critica quem está disposto. Então, isso é algo que a gente vê em todas as profissões, mas essa Sim. questão do cuidado ali mexe mais comigo, porque deixa de talvez, sei lá, fazer uma unha que às vezes uma idosa quer. Ah, não, não é minha obrigação. Nossa, mas você tá ali, você não Ó, pode. o que É que um você não básico. pode fazer? O que que não pode fazer? É aquilo que você não sabe ou é aquilo que é imoral ou ilegal, né? Se não for nenhuma dessas três coisas, sei lá, vou ensinar a pessoa a brincar com fogo. Não, perigoso, né? Não dá. Vou ensinar o idoso a vender droga. Não, não dá, né? Mas eu vou fazer uma coisa que é para o benefício dele e não tem perigo, e eu sei fazer, não vou pôr a pessoa em risco mesmo que sem querer, tá ótimo, manda ver, né? Até pular de paraquedas, se for uma coisa que você sabe fazer bem e tem segurança para fazer, tudo vale. Que fato. Agora, vai ter quem critique por quê? Porque aquela pessoa quer que se nivele por baixo, né? E quando que se nivela por baixo? Qual que é a lógica do mercado em qualquer área? Quando que a gente é valorizado mesmo fazendo coisa porca? Quando o mercado tem carência de profissional, quando não tem. Antigamente, lá, sei lá, no começo do século passado, se eu achasse um médico numa cidade do interior, o cara podia ser um porco, podia até não lavar a mão para atender as pessoas, mas ele era o único, as pessoas tinham que ir lá, né? O cara ficou até rico, né? Agora, hoje em dia, com mais profissionais, com mais acesso a recursos e tal, você tem que se diferenciar como? Fazendo a coisa bem feita e mais um pouco. E o cuidador de idosos, a mesma coisa. É, isso em todas as áreas. É, sem Todas as... dúvida. É, e a gente vê, mas essa, o que me incomoda mais é por ser o cuidado em si. É, eu vou te dar um exemplo. CTI. Aí é eu, Ana Flávia, quando atendia. O paciente ele tá ali entubado, ele tá ali sedado, ele tá ali na. Eu não consigo não falar, oi, fulano, tudo bem? Se tá Ah, me sim. entendendo, se não tá, não sei. Meu nome é Ana Humanidade, Flávia, né? eu sou fisioterapeuta, eu vou aspirar o senhor aqui, vai incomodar um pouquinho. Eu falo que isso vira automático muitas das vezes dentro de um CTI. Da Sim, pessoa, eu tem que tá ser, ali né? aspirando, tá conversando, tá falando da vida, da balada, da tudo, e aquele ser humano ali tá ali como se ninguém tivesse enxergando ele. Essa falta de cuidado, um exemplo mínimo, porque eu já vi inúmeras vezes, mas para mim muito grave, foi uma das coisas que me fez sair também da terapia intensiva, é simplesmente a ênfase em conforto. Não precisa dar banho, não precisa trocar, não precisa aspirar. É um ser humano. É um ser humano. É ênfase em conforto, mas ele tá vivo. Sabe? Eu já vi muito deixar equipe não dar banho, não trocar, não aspirar, não trocar a fixação, não fazer nada, simplesmente com ênfase em conforto. Eu tô ali recebendo para isso. Ele é ênfase em conforto, ele vai para o céu quando Deus decidir, não é quando eu decidir ou eu acelerar isso, deixando ele com maus tratos ali. Isso acontece Uhum. muito, infelizmente, dentro do CTI. Eu trocava fixação, deixava lá lindo, conversava. Tá saturando 50, ninguém pode mexer, ninguém pode fazer nada. Eu falei, gente, ênfase em conforto, mas pelo menos vai morrer digno de estar ali com a fixação bonitinha. Eu fazia questão de trocar. Isso é o que eu falo que muitas das vezes falta. Eu não Na vou fazer LPI, porque eu. Ah, na LPI tem os pacientes, né? Os moradores idosos que têm demência grave, né? E nunca se pode perder o hábito de cumprimentar, de conversar, porque eu vejo muitas vezes as pessoas olham com cara estranha quando eu vejo uma pessoa acamada com demência grave, a pessoa já nem abre o olho
E eu falo, olá, dona Ana, como é que vai a senhora? Boa tarde, doutor Marco aqui e tal. A pessoa fica olhando como se fosse um ET, né? Fala, poxa vida, mas podia ser minha avó, né? Podia ser minha tia, minha mãe, podia, né? Podia ser eu no futuro. Então, assim, não é bom perder a humanidade, porque senão a gente vai tornar a humanidade, a humanização relativa, né? Até quando que é humano e quando que não é mais, né? Alguém disse que quem tem demência não precisa mais ser respeitado, né? Alguém disse assim, as normas sociais de convivência não precisam ser feitas com pessoa com demência. Por que não? Essa pessoa não é mais um ser humano, deixou de ser um cidadão, né? Então entra num dilema ético que eu prefiro acreditar que todo mundo tem a mesma dignidade e não quero acreditar que tem como diminuir isso. Isso a gente percebe muito em idosos mais agitados, mas talvez difícil de lidar. As pessoas tendem a perder mais essa paciência, tendem a achar mais que é algo que é muito difícil, doloroso. A gente sabe que hoje a doença do século aí também é o emocional. Então, a gente sabe que o envelhecer impacta o emocional do idoso, mas também do cuidador ou daquele familiar que cuida. E a gente percebe também que as pessoas elas não estão preocupadas tanto com esse emocional. E acaba sem saber lidar com firmeza quando tem que ser firme, com empatia quando tem que ser firme. E isso a gente vê que falta ali emocional, estrutural para ambas as partes, mas muitas das vezes de quem cuida, porque a gente precisa lidar que aquele idoso, dependendo das condições dele, ou ele está numa situação lúcido, porém numa não aceitação das condições, que seja um AVC, que seja uma deficiência visual pelo AVC, que seja um idoso que está numa Questão física, transição né? de Alzheimer. Mas a gente tem os Alzheimer's também, que na hora Uhum, que começa nessa transição, que a gente percebe que eles têm momentos de lucidez, momentos que não, e que muitas das vezes vem essa agitação, essa não aceitação. E por mais que às vezes que seja o físico que tenha ali a lucidez, mas tem a não aceitação da doença, tem a perder uhum, ali a autonomia, a liberdade, e que a uhum. gente precisa ter esse emocional para lidar com isso, tanto o cuidador quanto o familiar. Eu tenho certeza que nessa vivência clínica você vê muita desestrutura emocional do cuidador e da família. Com certeza. As pessoas não gostam de lidar com a questão da finitude, né? Isso é uma. Eu falo que morrer é uma coisa que é mais tabu do que falar sobre sexualidade, né? Apesar das pessoas ficarem assim horrorizadas quando vê alguém pelado na rua, você quer ver a coisa que mais amedronta as pessoas é quando fala de alguém que morreu, a questão de morrer, a questão de terminalidade, as pessoas já fogem, vamos mudar de assunto, vamos. E assim, querendo ou não, gente, morrer faz parte da vida, né? Acho que é a coisa mais absurda e mais verdadeira que existe, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a lidar com a finitude, a questão do envelhecimento, a questão das perdas de capacidades. O que que a gente faz com isso? Tem que se reinventar, tem que todo dia mudar a realidade. Né? A minha realidade ontem não é a mesma de hoje, que não vai ser a mesma de amanhã, e tem que aprender a lidar com isso, né? E quando o cuidador, o profissional de saúde, enfim, todos os atores desse cuidado, eles não entendem ou não aceitam bem essa questão assim filosófica, eles acabam lidando mal, acabam sendo pessoas más, acabam sendo pessoas negligentes. Então, a gente, na verdade, deveria ter aula de filosofia quando a gente lida com pessoas assim, com doenças crônicas, com problemas graves. A gente deveria ter aula de filosofia, porque a gente ia conseguir digerir melhor essas ideias, né? E por aí isso que existe a psicoterapia, por exemplo, né? Que é uma sugestão que eu faço para todo mundo, para quando está muito sobrecarregado e até para fazer uma prevenção, para lidar melhor com esses temas, né? Porque senão a pessoa acaba sendo uma pessoa do mal sem querer. A gente tem que ter empatia com limite.
O cuidador ele precisa acolher, mas ele também precisa saber se posicionar no momento certo e na hora certa, principalmente nesse tipo de atitude. Muitas das vezes, se ele não tem esse controle emocional, ele se irrita, ou ele não sabe se posicionar, ou ele passa a mão na cabeça e deixa o idoso fazer o que quer. Então, a gente precisa ter essa empatia com o limite e que muitas das vezes falta ali na família, falta no cuidador, por falta realmente de conhecimento, de autoconhecimento aí. Agora, dá uma dica para cuidadores que estão iniciando. Que você daria de dica mesmo para quem quer ingressar, para quem que quer ser um cuidador? Qual que seriam as características que você vê aí que sem dúvida vai fazer a diferença na vida desses cuidadores? A principal de todas é a mesma que me fez ser médico, é gostar de gente, né? Por incrível que pareça, tem um monte de gente que lida com gente e não gosta de gente, né? E eu falo isso pela minha profissão mesmo. Então, gostar de gente é o fundamental, o básico do básico, né? Se você gosta, é capaz de amar uma outra pessoa que não seja por interesses pessoais seu, né? Ah, vou amar alguém porque eu decidi amar essa pessoa e cuidar dela, né? Então você está preparado para dar o segundo passo, que é vou entender melhor o que é isso, né? Vá se capacitar, vá estudar. Entenda que esse estudo ele é só um início, um pontapé inicial. É uma longa jornada, uma jornada da vida inteira, né? Mas uma jornada que já capacita para não fazer muitas besteiras. Algumas a gente acaba fazendo, né? Para diminuir as besteiras, né? E também para fazer com que a gente também tenha, né, o mínimo de responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Em terceiro lugar, cuide de si mesmo, né? Então, assim, cuida da saúde mental, cuida da sua saúde física, cuida da sua família, porque quando você vai ter essa carga de cuidar de alguém, você tem que estar bem, né? Se você começar a adoecer, você vai ficar no dilema de eu cuido mais do meu paciente ou cuido mais de mim, do meu problema pessoal, né? Então, essas três coisas para começar. O que vier depois disso, olha, é muita humildade para aceitar as nossas limitações. Cada paciente novo que a gente for cuidar é tudo do zero, é entender toda uma história tudo de novo, entender todo um diagnóstico de novo, entender a história de vida tudo de novo. Vai ter paciente que a gente vai amar, vai ter paciente que a gente não vai amar tanto, mas a gente vai ter que dar amor mesmo assim, da onde a gente não tem. Sabe aquela reserva de amor que é tipo uma poupança que você guarda, sei lá, de alguém que te fez uma bondade? Você usa nele, né? Então tem paciente que não vai te dar tanto prazer assim imediato de cuidar, mas você vai ter que descobrir. Vai ter paciente que vai te agredir fisicamente, verbalmente, de vários jeitos. E é para esse que você é mais útil, você é mais importante, porque se você amar alguém que te ama é muito fácil, né? É uma coisa gratuita, né? Oh, a pessoa me ama, eu amo também, né? Então, ame principalmente aquela pessoa que não te ama, né? Para que talvez um dia ela te ame, ou mesmo não te amando, ela sinta o amor de Deus de alguma coisa em cima dela através de você, né? E principalmente assim, tenha a capacidade de se relacionar com outras pessoas do cuidado, né? Com o médico, com o enfermeiro, mesmo quando as pessoas são difíceis, né? Tem médicos muito difíceis, tem enfermeiros muito difíceis, tem outras pessoas, mas você precisa delas para que essa pessoa tenha um bom cuidado. Então, às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, tem que passar por cima do orgulho, mas tem que se relacionar bem, porque a gente consegue ver resultados melhores com isso. E Eu, que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. eu falo que boa vontade ela é essencial, mas o conhecimento ele vai salvar a vida. Então, a gente precisa realmente amar o próximo, mas a gente precisa realmente estar disposto a buscar conhecimento, né? De gente boa e de gente disposta. A gente tem várias pessoas no mundo, mas realmente disposta a amar o outro, para se capacitar, para conhecer, para entender o outro, nem sempre a gente tem. Que seja isso numa profissão, que seja isso numa família, que seja isso num relacionamento. Né? Quantas vezes a gente vê aí casamentos hoje sendo destruídos porque o outro não está disposto a amar o outro primeiro. Isso é importante. A gente está disposto a amar o outro
não menos que a gente, mas a gente está disposto sem querer receber nada em troca, porque muitas das vezes a gente tem Uma essa doação, né? necessidade de amar, mas ser amado. Ah, mas se não fez por mim, eu não vou fazer. E nem sempre a gente vai receber esse carinho, esse amor. Eu já tive um idoso que cuspiu na minha cara, consciente. Aquilo, gente, não tem jeito. Eu ser humano, ninguém merece. E ninguém quer receber um cuspe de um idoso por não querer fazer a fisioterapia, por não querer estar ali sendo cuidado por uma revolta dele. Mas a gente tem que entender que quando isso acontece, a gente está ali para servir também, para aprender e ensinar aquela pessoa. Eu levantei e fui embora, não fiquei. No outro dia, ele veio me pedir desculpa. E aí eu peguei e falei, olha, eu preciso de um tempo, porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, ainda mais de uma pessoa consciente, porque uma coisa é você passar isso, um idoso que não tem consciência, ele vai fazer ali sem entender. Outra coisa, por ser machista. E aquilo mexeu muito comigo. E eu pedi foi direcionamento para Deus mesmo. Eu falei, olha, me capacita, porque realmente foi algo que mexeu com o meu coração. E aí eu fui conversando, eu falei com ele que eu voltaria a atender se ele me pedisse desculpa, e ele falou que não me pediria desculpa. E eu falei, olha, então infelizmente não volto te atender, porque você é uma pessoa consciente. Conclusão, eu me posicionei perante, né, a situação, eu também não ia passar a mão na cabeça de um idoso consciente. Ele me pediu desculpa, eu voltei a atendê-lo, ele nunca mais me desrespeitou. Mas ele só não me desrespeitou novamente porque eu me posicionei. Talvez Uhum. se eu tivesse passado a mão na cabeça dele, talvez ele continuaria me desrespeitando como ele desrespeitava a esposa. Ele tinha não aceitação da sequela do AVC, então se ele ficasse vendo televisão, a comida esfriava, ele jogava no chão para a esposa colocar uma nova comida quente, que a comida estava fria. Então esse machismo, essa situação dele já era frequente com a mulher. Então ele Uhum. tentou me tratar dessa forma. Depois que eu me posicionei, ele nunca mais. Ele continuava fazendo com a mulher, mas ele me respeitou porque eu soube me posicionar. E isso não é Comunicação, né? desmerecer. Isso, comunicação, e que isso é importante, porque nem sempre vai ser flores, nem sempre vai ser só coisas boas que vai acontecer na minha profissão, na sua e nem dos cuidadores. Vão ter idosos difíceis, e é esses que a gente tem que estar disposto a amar, é esses que a gente tem que estar disposto a tentar É, mostrar que o amor transforma. eu sempre penso assim, se a gente só gostar dos pacientes fáceis, a gente fica no meio de um pool gigantesco de profissionais que só gostam dos fáceis. Eu adoro os pacientes difíceis, os desafios, principalmente aqueles bem mala, assim, sabe? Eu falo assim, esse pouca gente vai saber lidar igual eu. Então, ou pelo menos vai tentar, como eu tento, né? Então, assim, alguém tem que gostar de desafio nessa vida, né? E se a gente não gostar de desafio, a gente vai ser sempre assim, profissional medíocre. Então, quer ser o profissional que se destaca? Vá fazer coisa de destaque, que é enfrentar pepino, né? Exatamente. Paciente idoso bonzinho é ótimo. Qualquer um É, lida. O exatamente. problema é difícil. É os difíceis. Então, é aí que tá o desafio, né? Marco, eu quero te agradecer. Gente, para quem está na live, tira um print, marca a gente para a gente repostar vocês. Sem dúvida, são pessoas no mundo com essa humanização, com essa vontade de fazer a diferença na vida dos nossos idosos que o mundo precisa. E sem dúvida, conhecer você e conhecer pessoas que queiram também fazer a diferença na vida dos nossos idosos é um privilégio para mim, para todo mundo que assistiu a live, que vai assistir. São pessoas assim que a gente tem que unir cada vez mais para que juntos a gente consegue passar essa humanização para as pessoas, passar para as pessoas o quão nós estamos aqui lutando por pessoas muitas das vezes vulneráveis, porque as pessoas já desistiram delas. Não é porque é um idoso, está na terceira idade, que eles têm que ser esquecidos, que eles não têm voz. Hoje ainda
não inverteu, mas daqui a alguns anos a gente sabe que a voz do mundo vai ser da terceira idade. Quem Uhum. vai eleger quem vai eleger esses políticos vão ser a terceira idade. Então a gente dá essa qualidade de vida e dá olhos, e não só olhos e vozes. E como hoje eles não têm, somos nós que temos que estar defendendo, somos nós temos que estar à frente buscando essa humanização até as pessoas enxergarem eles como a voz do mundo, como para você estar numa presidência, você vai precisar do voto da terceira idade. Para você ter ali sua empresa, você vai precisar contratar gente da terceira idade, porque o mundo futuro agora, ele com essa pirâmide invertida, vai ser da terceira idade e as pessoas vão ter que valorizar. Então, antes disso já acontecer, a gente lutar por eles, para que eles consigam ter vozes, ter olhos e ter essa humanização que ainda a gente sabe que falta no mundo, na política e em tudo aí. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Eu fico muito honrado das pessoas reservarem o tempo, às vezes muito nobre do dia, que é o horário de descanso ali, para ouvir, ou mesmo posteriormente aí para dar atenção para o que a gente falou aí. Não tenho pretensão nenhuma de ensinar ninguém, eu só trago ideias aqui e as pessoas absorvem o que elas acham que precisam. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: o grande desafio de lidar com pessoas é que nós somos muito diferentes, né? Cada pessoa tem uma formação, tem uma crença, uma expectativa. Falando aqui dos idosos, os idosos são pessoas como nós, como qualquer uma. Os idosos malas também existem, as pessoas malas também envelhecem, né? Mas aqui, como a gente está no papel de cuidador, de provedor de cuidado, de carinho, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? As pessoas têm suas dificuldades, mas nós também temos, né? Então a gente tem que lidar com as pessoas do ponto de vista o que eu posso fazer por ela, né? Como essa pessoa pode passar por mim e sair um pouquinho melhor do que chegou, né? Quando um paciente chega no consultório e eventualmente faz até algum elogio, o que eu sempre falo é a mesma coisa, assim, não porque é discurso decorado, mas é porque é uma coisa que eu acredito realmente. É que bom que você saiu daqui um pouquinho melhor do que você chegou, né? Porque é essa que é a nossa missão, é a pessoa passar e sair um pouquinho melhor, né? E cada vez um pouquinho melhor, e a responsabilidade vai ficando cada vez maior, né? Então, fico muito feliz, fico muito grato a Deus também por ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e também por ter outras pessoas bem intencionadas que estão próximas aí, que a gente pode trocar ideias. Ó, precisando, eu fico à disposição. Muito obrigada. Bom retorno para casa. Obrigado. A Meli e o Otto estão te aguardando. Bonitinho. Ó, vai com Deus, Deus abençoe. Muito Amém, obrigado. igualmente. Cleiton, muito obrigado. O Cleiton ficou aí o tempo todo com a gente. Cleiton, amigão nosso. Precisando, Cleiton, de qualquer coisa, estou à disposição. Se tiver intenção, vamos fazer essa live aí sobre o Alzheimer, sobre odontologia, sem A gente dúvida. pode, quem sabe, até fazer nós três uma live aí, porque eu só estou devendo uma live para o Cleiton, a gente tem alguns temas aí para tratar. Numa dessa a gente pode elaborar, às vezes, até algum trabalho em trio aí. Já fiz live em trio e foi sensacional. Podemos fazer um grupo, a gente conversar sobre isso. Eu acho que sem dúvida vai agregar muito aí. Cleiton já animou. Faz um grupo, você tem o contato dele? Tenho, já criou. Faz um Pode deixar. grupo, já cria, a gente já programa toda a data. Tá, joia. Ó, Um Cleiton, foi abração, um então. prazer te conhecer. Marco, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E vamos nesse Uma ótima propósito aí. semana. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.